Do que trata Ezequiel capítulo 37? Águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos. Que lições temos nós, igreja, para tirar desse texto? É sobre isso que iremos tratar hoje no nosso programa EBD Comentada Online. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Antes de darmos continuidade à nossa lição de hoje, eu quero fazer aqui o aviso sobre o próximo trimestre, primeiro trimestre de 2023, o que estaremos estudando tanto na lição adulto, lições bíblicas adulto, como nas lições bíblicas jovens. Então vamos lá. No primeiro trimestre de 2023, nas lições adultos, estaremos estudando sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu já estou, inclusive, aqui com o material, tá? A revista aqui de professor, tá? No qual eu estudo, né, para poder dar aula. Também adquiri o livro também, tá bom? Inclusive, se for possível, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir, tá bom? Pela internet, tá? Mas eu vou tentar, se não estiver, porque eu não consegui, tá bom? E no primeiro trimestre de 2023, jovens, estaremos estudando o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. É um tema que vai tratar de santificação. Tem aqui a revista, tá? E tem também o livro. Então, eu também, se for possível, eu quero deixar o link aí na descrição. Agora vamos dar continuidade. Hoje, ainda no quarto trimestre de 2022, a Justiça Divina, preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a lição de hoje é a lição de número 12, 18 de dezembro de 2022. É a penúltima lição com o tema Imersos no Espírito nos últimos dias. Nesse momento, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando mais uma aula na EBD Comentada Online. Senhor querido, que o Senhor possa iluminar mais uma vez a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente de cada um que está assistindo, para que eles também possam, Senhor, compreender e juntos possamos colocar em prática. Nos dê uma boa aula. Te peço por aqueles que têm pedido oração pelas suas famílias, por suas necessidades. Te peço por cada inscrito do canal, por cada membro que tem apoiado o Ministério de Ensino, por cada um que tem divulgado esse canal, Senhor. Continua colocando no coração das pessoas para que eles possam divulgar o canal, para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu te peço que o Senhor abençoe as famílias, os casamentos, a saúde de cada pessoa, a vida financeira, cada área, Senhor, que há uma necessidade, ainda que eu não saiba, eu te peço a tua bênção. Mais uma vez eu te peço, nos dê uma boa aula em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. O texto áureo da nossa lição de hoje está em João capítulo 7, versículo 38. É um texto apenas para fazer uma comparação, né? É uma aplicação na base da comparação, porque nós não estamos tratando do Evangelho de João, mas é um texto que vai dizer assim, que diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E como nós vamos falar de um rio, tá? Você vai entender uma correlação, é apenas aí uma comparação. A verdade prática, o rio da vida, que representa o fluido do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 47, versículos de 1 a 12, e eu quero anunciar que esta lição não terá expondo as escrituras. Por quê? Porque o que vai ser dito nela propriamente já traz aí uma explicação, então eu não estou gravando, eu não gravei o expondo as escrituras. Então só tem a lição, não precisa procurar no canal da lição de número 12, o expondo as escrituras, porque não haverá expondo as escrituras para esta lição.
Bom, os objetivos da lição são expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. Então, no primeiro ponto, nós vamos falar sobre a parte escatológica. No segundo ponto, apontar a implicação pneumatológica da profecia. Quando chegarmos lá, você vai entender esse termo. E no terceiro ponto, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A palavra-chave é imersão, já que foi escolhido aí esse tema, tá? Foi colocado esse tema na lição 12. Uma palavra para os nossos professores, desde já eu digo, não pare, não desista, vamos em frente. Vários testemunhos têm sido deixados aqui. A irmã Liliane, lá de Manaus, o pastor Paulo Roberto, de Queimados, aqui no Rio de Janeiro, todos os dois deficientes visuais, acompanhem o canal, ouvem as aulas para depois ministrar para os seus alunos. Então, vamos em frente. Eu sei que tem luta, dificuldade. Ah, mas eu não sou capaz. Mas o Senhor Jesus vai te dando graça. Estude, faça a sua parte e vamos chegar lá. Não desistam. O capítulo 47 é um dos capítulos mais conhecidos dos leitores do livro de Ezequiel. Nesta lição, veremos que este capítulo tem um aspecto escatológico sobre a relação com o período do milênio. Então nós vamos ver que o capítulo 47 trata de um assunto que vai acontecer no milênio, tá? Esse capítulo tem um aspecto pneumatológico, ou seja, as águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Espírito Santo. Então, professores, entendam, a aplicação desta lição é na base da comparação e não do significado. Capítulo 47 de Ezequiel não está tratando da ação do Espírito Santo como outros textos da Bíblia, mas o comentarista usa esse capítulo para poder fazer uma aplicação na base da comparação. Isso é importante destacar aqui, porque você aqui no Expondo as Escrituras, que inclusive há de mudar o nome, a partir de 2023 o programa não se chamará mais Expondo as Escrituras, tá? Eu sempre explico que nesse programa eu leio o texto, eu explico o sentido do texto e eu aplico as verdades em relação ao texto. Você sabe que nesse programa eu faço isso. Então é importante mostrar que aqui, nesse momento, o comentarista vai fazer uma aplicação com base em comparação, não em significado. Que o texto de Ezequiel 47, o significado é para o milênio, não para os nossos dias. E por fim, finalmente o presente capítulo desdobra a visão escatológica do livro com o reavivamento geológico do Vale do Mar Morto, ou seja, vai haver vida no Mar Morto. Só que tem pessoas já especulando, né? Tem até, às vezes, você vê algum comentário, algum vídeo, né, alguma matéria falando, o Mar Morto começou a ter umas coisas aparecendo, parece que está tendo vida, está se cumprindo o que a Bíblia diz, só que o cumprimento não é para agora, é para o milênio. Então, na nossa visão escatológica. Então, nós entendemos isso também, tá? Portanto, a lição dessa semana tem lições preciosas para a vida cristã. E já que eu toquei num assunto que o programa Expondo as Escrituras vai mudar o nome, o programa se chamará Programa Entendes Tu o que Lês? Passará a se chamar o Expondo as Escrituras Programa Entendes Tu o que Lês? E por que isso? Porque se você olhar no cabeçalho do canal, tem lá Entendes Tu o que Lês? Sempre esteve. E eu vou respeitar, porque entendes tu o que lês é tirar a dúvida daquilo que a Bíblia diz. Então nós continuaremos com a exposição bíblica do mesmo jeito, explicando a palavra de Deus, fazendo uma exposição bíblica, mas o nome do programa chamará, a partir de 2023, Entendes tu o que lês? É uma pergunta. E se você entendeu, vai ser maravilhoso depois do programa, em nome de Jesus. Bom, vamos lá? Introdução. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 a 2. Se você está acompanhando as lições, você aprendeu que a partir do capítulo 40 ao 48, trata-se do templo. Então, é uma continuação. Tá? A primeira parte do versículo 1 a 6 do capítulo 47 se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo
e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando seu volume até se tornar um rio cauduloso e, enquanto vão passando, vão dando vida. A segunda parte do versículos 7 a 12 descreve o efeito milagroso dessas águas trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Antes de prosseguirmos, tá? Todas as vezes que o texto aparece em vermelho, se você chegou pela primeira vez aqui no canal, eu estou fazendo um comentário do que está escrito na lição. Quando o texto está em preto, eu estou apenas lendo o que está na própria revista, tá? Antes de prosseguirmos nos tópicos de nossa lição, é interessante entendermos que existe pelo menos 4 maneiras diferentes de interpretar os textos apocalípticos. O que isso quer dizer, pastor Mário Luna? Existe uma matéria na teologia chamada escatologia. E dentro da escatologia existem pelo menos 4 visões dentro da escatologia, a nível de interpretar aquilo que a escatologia diz. Então, você precisa saber disso, porque vai ter horas que você vai pegar, às vezes, uma literatura que vai ter uma visão de... vai falar de uma forma totalmente diferente daquilo que você está acostumado. E por que isso acontece? Porque aquele autor daquele livro, ou aquele comentarista daquele assunto, ele tem uma visão escatológica diferente da que talvez você ou eu tenha. Então é importante a gente, de uma forma bem resumida, entender como é que as 4 interpretações abordam, tá? Por isso vamos descrever as 4 linhas de interpretação apocalíptica, que são preterista, idealista, histórica e futurista. Isso se aplica também ao livro de Apocalipse, mas o nosso enfoque é sobre Ezequiel na lição de hoje. Então vamos lá, quem são os preteristas? A escola preterista se relaciona exclusivamente aos acontecimentos contemporâneos do profeta, o contexto do cativeiro e a destruição de Jerusalém, e exclui o futurismo, pois tais profecias teriam se cumprido no passado. Então quem segue essa linha de interpretação acha o seguinte: o que está narrado no livro de Ezequiel já aconteceu. Não tem mais nada para se cumprir. Tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Então pode acontecer de você um dia pegar um livro e estar lá. E aí você fala, não, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que tem coisa para o futuro. Só que eles defendem essa visão preterista, tá? O segundo grupo são os idealistas. Segundo o pensamento idealista, as visões de Ezequiel seriam símbolo e figuras para transmitir ideais e simbologias. Esses aqui entendem o seguinte: o que está escrito no livro de Ezequiel não vai acontecer, não vai ter um rio, não vai ter um templo no milênio, nem vai ter milênio nesse caso. O que está descrito é apenas símbolos de acontecimentos, mas que não serão reais. É apenas simbólico. Então você também pode acontecer de pegar alguma literatura, ver alguém defendendo que não vai ocorrer, que aquilo ali tem significado simbólico, né? Para você poder compreender isso, é muito importante. O terceiro grupo são os historicistas. De acordo com a interpretação historicista, essas visões seriam um prenúncio dos acontecimentos históricos desde o cativeiro babilônico até o fim dos tempos. Então os historicistas entendem o seguinte: tudo que está no livro de Ezequiel está com relação desde o cativeiro babilônico até o final dos tempos. Tem partes que vão até o final dos tempos. Então esses são os historicistas. E nós estamos enquadrados dentro dessa visão também. E por fim, os futuristas. O futurismo é uma interpretação literal, ou seja, além de entender que os acontecimentos são desde o tempo do cativeiro até os últimos tempos, é um acontecimento literal, vai acontecer mesmo. Vai haver um templo no milênio? Sim. Tem um rio que vai passar por baixo do templo, sai do templo para dar vida? Sim, tá? Então, essa também é a nossa, nós somos futuristas, tá? O futurismo é uma interpretação literal e inclui a linha historicista. Essa é a linha que o comentarista dessa lição está seguindo. Acontecimentos futuros e literais, desde o cativeiro babilônico até o fim dos tempos. Entendeu por que é importante eu descrever essas
4 linhas de visão escatológicas, porque a partir de agora você vai ter um entendimento. Então, não, somos futuristas, porque nós acreditamos que vai acontecer mesmo, vai ser real, mas também é algo que vai ser para o futuro. Não foi para o tempo de Ezequiel e não é algo apenas simbólico nesse caso. É importante conhecer essas linhas de interpretações, pois isso nos ajuda a entender por que existem discordância em relação ao significado de textos apocalípticos. Você vai ver gente interpretando Apocalipse de forma diferente, porque seguem visões de interpretação diferentes, tá? Um autor de um livro pode seguir a linha preterista, e por isso nunca vai acreditar que esse texto de Ezequiel 47, por exemplo, tenha implicações para o futuro. Vamos lá, tópico 1, sobre o aspecto escatológico. Então nós temos 3 pontos: aspecto escatológico, pneumatológico, tá? E a parte geológica, tá? Então nós vamos falar de 3 coisas. Primeiro, vamos lá, sobre o aspecto escatológico. Quando se fala do aspecto escatológico desse texto, será analisado o texto tendo em mente que os acontecimentos são para o futuro. Nesse texto especificamente, os acontecimentos são para o futuro. Não quer dizer que todo o texto de Ezequiel, os acontecimentos eram para o futuro. Mas esse texto tem acontecimentos para o futuro. Isso porque a escatologia é o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Vamos lá. 1. A nascente do rio. É o versículo de número 1. E eu vou aproveitar, já que nós não lemos aqui a leitura e não teve expondo as escrituras, eu vou colocar aqui. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, Ezequiel 47:1, tá? Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar, falando do templo nesse caso aqui. Tá, então vamos lá. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas, porque antes de chegar ao Apocalipse já tem Ezequiel, que tem ali partes apocalípticas. Tem Daniel também, tem Zacarias também. Então são livros do Antigo Testamento que tem alguns pontos que tem a ver com os últimos dias. Isso quer dizer que algumas das suas profecias são para o futuro, assim como no livro de Apocalipse. A visão nessa passagem é futurista e literal. Então acredita-se que ela envolve desde o cativeiro até o fim dos tempos e é literal. Vai acontecer de fato. Não é simbólico, tá? E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Mas você vai encontrar gente que vai dizer que é simbólico. Não tem como ficar discutindo, porque é uma interpretação que ele tem, é uma visão que a pessoa tem, um entendimento que a pessoa tem. Então, nós seguimos em frente com a nossa visão e vamos em frente. E o que há de ser, será. Até porque a visão em si, né, a forma de interpretação para essa parte, ela não tem nada, ela não vai implicar você, se eu acreditar nisso eu perco a salvação. Não tá em jogo aqui uma questão da salvação, mas está em jogo a questão de como vai acontecer as coisas, tá? O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta em Ezequiel 40, versículo 1 e 2. Os detalhes desse complexo, quer dizer, do templo, com dimensões diárias, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão, segundo Reis 25, 9, e o de Herodes, Lucas 21:6, Lucas 21:6, eram literais, e esse de Herodes aqui é o de Zorobabel, que foi reformado, tá? Não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, ou seja, simbólica, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. Você vai encontrar comentários que vai defender na hora de explicar esse texto que é apenas simbólico, que não vai acontecer, não é literal. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Então temos aí Joel 3,18 e Zacarias 14,8. Se o templo de Salomão foi literal, o templo de Zorobabel, reformado por Herodes, foi literal, por que esse novo templo não seria literal? Tá? Então é isso. É importante frisar que o templo do milênio será literal, pois assim sabemos que o rio também será literal. Porque se nós não acreditarmos que o templo será literal, o rio que sai por baixo também não vai ser literal.
E aí não teria por que estudar essa lição do jeito que a gente vai estudar aqui. Porém, existem aqueles que acreditam que esse rio é simbólico. E tudo que é descrito sobre ele é apenas símbolos em relação à ação de Deus. Tem quem pense assim. O quadro do rio que flui abaixo do limiar do templo e que fertiliza as áreas estéreis do Vale do Mar Morto é um claro exemplo de simbolismo, afirmam eles, e expressa as bênçãos que fluirão da presença de Deus no seu santuário para outras partes da terra. Então, na verdade, o rio correndo, para eles, simboliza bênçãos. E não tem nada esse negócio que vai haver árvores de um lado, árvores de outro, que o Mar Morto vai ganhar vida. Tudo isso não vai acontecer, é simbólico. Nessa visão deles, tá? Idealistas. Porém, não é a nossa visão. 2. O guia celestial. Versículo 2 e o versículo 3, a parte A. E eu vou colocar aqui para você, para a gente acompanhar, né? Para ficar assim uma coisa melhor, né? Então vamos lá. 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. 3. Parte A. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Tá? Vamos prosseguir aqui. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Também está em 40, versículo 3. Continua como Cicerone. O que é um Cicerone? É um guia, né? Nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e, dessa forma, contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Sentido horário, do ponteiro de relógio, né? Como você está me vendo no caso invertido, então eu teria que fazer o movimento assim, né? Senão eu acabo mostrando o sentido errado. Aí você vai falar, pastor, você fez ao contrário. Mas é porque na hora da gravação a câmera ela vira. Então, só para você poder ter essa ideia. Isso porque o portal oriental estava fechado. Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Ezequiel 44, 2. No período dos 2 templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. Então está mostrando realmente que é uma coisa para o futuro. Porque uma das portas desse templo vai estar fechada. Essa porta era o acesso ao recinto sagrado. E antes de Javé, o Deus de Israel, passar por essa porta, aparentemente os sacerdotes também passavam por ela, na época que havia os templos. Mas depois que Deus passar por ela para habitar entre os filhos de Israel, e isso é futuro, essa porta ficará fechada e dessa forma a tragédia de 11:23 de Ezequiel nunca mais se repetirá. E qual foi a tragédia? A tragédia foi a glória se retirar do templo, mas isso nunca mais acontecerá. Então a porta fica fechada como um símbolo, uma lembrança que aquilo nunca mais vai acontecer, porque Deus passou pelaquela porta e ele permanecerá a sua presença junto do seu povo. Ponto 3, os novos frutos. É o versículo de número 12 de Ezequiel 47. Deixa eu colocar aqui para você. E junto do ribeiro e à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Eu tô lendo os versículos porque como eu não fiz a leitura no início, já que não houve expondo as escrituras, por isso eu tô lendo. É claro que quando você estiver dando a lição, você não vai ler o versículo, porque ele vai ter sido lido antes na abertura da aula. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse. Paralelo não quer dizer que é o mesmo significado, tá? A visão de Ezequiel em relação a Apocalipse 22, versículo 1 e 2, tá? A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio. Então essas árvores têm a ver com o milênio. E a do apóstolo João ao mundo vindouro, a eternidade. Então, deixa eu colocar aqui a do apóstolo João, só para você poder ter a comparação. Capítulo 22, versículo 1 e versículo 2, diz assim:
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida. Isso na eternidade, tá? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, segundo o comentarista está colocando aqui pra gente, há uma distinção entre um texto e o outro. Vamos lá, vamos voltar. A visão de Ezequiel. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio. E a do apóstolo João, essa que eu acabei de ler para vocês, ao mundo vindouro, eternidade. Aí já não é mais o milênio, já terminou o milênio e passou a eternidade, tá? A eternidade. Mas ambos os textos são literais, tanto do milênio como da eternidade. Haverá realmente árvore? Até porque, vamos parar para pensar, quando Adão peca com Eva, o primeiro casal, eles são expulsos do jardim. E eles perdem de ficar na presença de Deus, porque agora eles têm a natureza pecaminosa. Só que no final, a árvore da vida que lá estava no jardim, ela volta a aparecer novamente. Que coisa linda, né? Eternidade para sempre, tá? Há um motivo, Deus tem os seus porquês e nem sempre ele vai explicar. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. Vai ter uma outra hora que vai falar sobre não existe mar. E eu queria apenas fazer uma colocação aqui. Talvez vocês estudando vão, às vezes, ler alguma coisa aonde alguns estudiosos defendem que esse não existir mar tem a ver com não existir mais separação. Então eles interpretam de forma simbólica o não existir mar. Não é o nosso caso, nós interpretamos de forma literal. Mas como eles interpretam de forma simbólica, eles vão defender que o mar não existir é apenas um simbolismo de não haver mais separação entre os povos, tá entendendo? Só que como nós temos a visão futurista que tem a ver com o literal e acontecimentos também para o futuro, então nós acreditamos que não vai haver mar mesmo. Mas tem quem acredite que o mar vai existir, porém é apenas um símbolo para mostrar que não vai haver mais separação. Eu gosto de explicar isso porque aí você fica com visões diferentes, tendo a nossa visão, mas sabendo por que pessoas defendem isso. Senão, você às vezes ouve um negócio desse, isso é um absurdo, mas aí você vai entender, é porque ele interpreta de forma simbólica. Então o que está escrito lá, ele apenas acha que significa uma coisa, mas que não vai acontecer literalmente. O milênio é distinto do mundo vindouro, Apocalipse 21, 1. Porque o milênio é a última dispensação. Né? Na verdade, nós estamos na dispensação da graça, mas o milênio também é considerado uma dispensação. Tá? Então eu já falei sobre isso numa aula anterior. E aí depois do milênio, aí sim segue-se a eternidade. E foi colocado aqui pelo comentarista, vê a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, o capítulo 23.5, né? O capítulo 23, o ponto 5, fala sobre isso. Ele colocou isso aqui apenas para dar força sobre mostrar que o milênio é uma coisa, o mundo vindouro é outra. Existem, nós não estamos nesta aula de escatologia, existem aqueles que acreditam que nós já estamos no milênio e também na tribulação, nesse momento. Agora, em pleno século XXI, ano de 2022, entrando em 2023, eles já acreditam que nós já estamos nesse período. Mas nós acreditamos que o milênio é só depois da tribulação, quando Cristo vier para salvar Israel e implantar o seu reino por 1000 anos. E acreditamos que a tribulação, período de 7 anos, ainda vai acontecer e só acontecerá após a igreja ser retirada. Ou seja, vai haver o arrebatamento da igreja. Mas existem pessoas que não veem dessa forma. A visão dele, a interpretação dele, nesse caso, não é desse jeito. Ele tem uma visão escatológica diferente. Eu apresentei aqui 4 formas diferentes de se interpretar textos apocalípticos, tá? Então, eles vêm de uma outra forma. Isso quer dizer que o milênio não é ainda a eternidade, apesar do governo perfeito de Cristo. O rio da visão de Ezequiel sara as águas do Mar Morto, mas não é o mesmo do mundo vindouro descrito em Apocalipse, pois na nova terra não haverá mar,
Então o comentarista ele pontua que apesar de haver o rio no milênio, o rio que João fala é um outro rio, segundo o que ele está descrevendo aqui. Tá? O mar já não existe. Apocalipse 21. Essa parte da profecia do apóstolo João mostra um aspecto do milênio, mas não se deve confundir com ele. Milênio é uma coisa, mundo vindouro é outra. Mundo vindouro, quando você ouvir mundo vindouro, fala de eternidade. Aí já não tem mais nada. É para sempre. Acabou. Tá? O milênio tem um tempo de início e de fim. A eternidade não. É para sempre. Aqueles que estiverem com Cristo estarão para sempre. Aqueles que estiverem em tormento eterno também estarão para sempre. Ainda dá tempo de tomar uma decisão e estar com Cristo. Sinopse do tópico 1. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo. O templo será real. O fechamento da porta do templo, porque é uma marca e Deus não vai mais sair. E a frutificação das árvores no milênio, que vai ser falado um pouquinho mais sobre isso. Pastor, resumidamente, esse lado escatológico, esse primeiro ponto, ele tratou de provar que o que está escrito em Ezequiel 47 há de acontecer no futuro, e esse futuro é no milênio. É isso, pastor? É. Então está provado a partir do ponto 1 que o que está escrito ali vai acontecer no futuro e vai acontecer realmente. Não é simbólico, na nossa visão futurista. Bom, se você deseja baixar o conteúdo dessa lição ou de qualquer outro vídeo gratuitamente aqui pelo canal, basta que você preste atenção, que você nem vai ter dúvida, não vai precisar me perguntar como é que eu faço para baixar. É só prestar atenção aqui. Agora, também, se você quiser baixar tudo num único lugar, preste atenção também. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então é isso, basta que você siga ou um caminho ou outro caminho. Vamos lá, tópico 2, sobre a implicação pneumatológica. Uma palavra um pouco difícil, né? Você vai falar assim, que isso, que palavra difícil é essa? Mas vamos compreender. O comentário bíblico de Moody, tá? É um comentário, diz o seguinte sobre essa parte de Ezequiel 47. Para o cristão, essas águas falam de vida, cura, paz e prosperidade. Tudo a seu alcance através do Espírito Santo. Então, ele pega e faz uma correlação, uma comparação com a ação do Espírito Santo. Comparação, ele não é que esteja dizendo, de fato, falando que não é que vai acontecer, mas ele liga aqui dizendo, ó, para o cristão essas águas falam de vida, cura e paz e prosperidade, tudo a seu alcance através do Espírito Santo. Quem aproveita para poder ter a interpretação simbólica vai falar ainda mais ainda batendo nisso aqui, porque eles vão entender que não, é isso aqui, ó. O rio é apenas cura, é paz, é prosperidade, mas o rio não vai existir. Mas há aqueles que acreditam que o rio vai existir, mas como comparação também simbolizam, né? Leva a acreditarmos que o Espírito Santo também faz da mesma maneira. Apesar de não ser, o texto não está falando da ação do Espírito Santo, mas de forma comparativa, assim como o rio trazia vida, o Espírito Santo também traz vida. É importante descrever aqui que quando Deus usa Ezequiel, essa é a parte que você precisa entender também. Para falar dessas águas do capítulo 47, tá, de Ezequiel, essa não é uma profecia falando da ação do Espírito Santo, entendeu? Ezequiel 47 está tratando da ação do Espírito Santo? Não.
Não está tratando disso. Está tratando de uma ação lá no milênio, diferenciada, que tem a ver com a natureza, tem a ver com árvores, tem a ver com frutificação, tem a ver com vida no mar morto. Deus refazendo restauração, nesse caso. Então, essa não é uma profecia falando da ação do Espírito Santo, como, por exemplo, acontece no livro de Joel, né? E eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Não é igual a Joel. Porém, alguns, como é o caso do nosso comentarista dessa lição, fazem uma aplicação em forma de comparação. Expliquei isso no início. Tá? Onde eles comparam a água que traz vida com a ação do Espírito Santo, que também traz vida. Entendeu agora? Então, é apenas uma comparação. As águas de Ezequiel não é o Espírito Santo. Mas, de forma comparativa, assim como aquelas águas trazem vida, eles aplicam que o Espírito Santo também traz vida e por isso, na nossa vida como cristão, ele traz cura, ele traz prosperidade, né? Ele traz paz, tá? Tudo isso é uma forma de aplicar. É bom que você saiba disso porque alguns estudiosos não aceitam esse tipo de aplicação, mesmo em forma de comparação de Ezequiel 47. Não é o caso do nosso comentarista. Mas alguns estudiosos não aceitam, porque o significado de Ezequiel 47 não tem a ver com a ação do Espírito Santo. Não está falando da ação. É apenas, o comentarista apenas faz uma aplicação em forma de comparação, tá? Para eles, é um acontecimento que se dará no milênio e não tem nenhuma relação com os nossos dias. Eles acreditam na ação do Espírito Santo e sabem que existem vários textos na Bíblia que falam disso, mas não Ezequiel 47. Pastor, então, por exemplo, não tem um texto que nós... Eu até vou tentar colocar aqui para você. Eu vou colocar para você aqui um texto apenas para poder trazer como comparação, para você entender. Alguns estudiosos não aceitam a aplicação como comparação de Ezequiel 47 à ação do Espírito Santo, porque nesse texto de Ezequiel, o que se está se tratando ali é uma outra coisa, tá? Porém, alguns aceitam. Então vai sempre haver essa divergênciazinha, né? Os pentecostais vão aceitar, na maior parte, né? Não, tá tratando também da ação do Espírito Santo, mas vai ter aqueles que não vão aceitar. E eu vou usar um texto aqui só para você poder entender o que eu quero dizer. Por quê? Porque existem tantos textos na Bíblia que mostram a ação do Espírito Santo, a imersão. Não precisa buscar um texto que não está falando daquilo para fazer comparação. Pode usar um texto diretamente que fala sobre isso. Por exemplo, Joel fala sobre isso. Então deixa eu usar um outro texto aqui que não tem nada a ver com o Espírito Santo, só para você poder ver como é que às vezes as pessoas fazem uma aplicação errada do texto. Não é o caso nosso, da nossa aula. Mas olha como é que faz a aplicação errada. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Quer ver? Texto muito conhecido. Você já viu muita gente falar desse texto aqui, ó. Isaías 41, versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Certo? Você já ouviu muita gente, talvez você mesmo já falou, ou até mesmo eu mesmo já falei. Muito bem. Isaías 41, versículo 6. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Quantas vezes alguém quer dar uma palavra de encorajamento e vem aqui e usa esse texto? Só que se você ler o contexto desse texto, você vai descobrir que o que está sendo dito aqui é uma denúncia que pessoas estavam estimulando o outro a construir ídolos, ou seja, estavam estimulando a pecar, a cometer idolatria. É dar ânimo a alguém a desobedecer aquilo que Deus disse que não era para fazer, adorar outros deuses. Então tem tantos textos na Bíblia para poder se aplicar que fala de encorajamento. Por que vamos usar um texto que não está tratando de encorajamento no sentido bom, mas sim no sentido ruim? Ah, pastor, mas eu pensei que eu poderia pegar um texto e pegar só a parte do texto e falar sobre ele e não se preocupar com o restante. Não, você tem que saber o restante para você entender do que o texto está tratando. O texto está tratando de um grupo que está se reunindo para pecar contra Deus, fabricando ídolos. E isso é uma denúncia que Deus está dizendo, falando que não. Lê depois do texto inteiro. Então,
eu tô colocando esse texto aqui só para mostrar que comparação, como base de comparação, tem que ter muito cuidado, porque a gente pode usar um texto que não tem nada a ver com aquele assunto e querer fazer uma base de comparação. Ah, não tá escrito um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Não, eu posso aplicar. Não pode. Esse texto não tá falando de encorajamento pro bem, está falando de encorajamento pro mal. Se está falando pro mal, não pode ser aplicado para o bem. Agora, no caso aqui da lição, as águas desse rio que traz vida é uma coisa boa, e o Espírito Santo que traz vida também é uma coisa boa. As águas de Ezequiel 47 não está falando que aquelas águas é o Espírito Santo, mas o comentarista faz uma aplicação em forma de comparação que o Espírito Santo faz a mesma coisa. E até aí, muitos pentecostais aceitam, não tem problema. Então vamos lá. Águas. As águas, versículo 3 a 6. Eu não vou ler mais para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros. Aqui há outro problema. Você vai ler em algumas bíblias que 1000 côvados dá 400 e poucos metros ou 500 e poucos metros. Então não se tem, porque o côvado, uns veem como 50 centímetros, outros vê como 46 centímetros e 50, outros vê com 50 e poucos centímetros. Então é um outro problemão. Então não fica preocupado com a medida exata, tá? Por favor. Então aqui ele usa 500 metros, tá? Então, ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, elas me davam nos tornozelos. Tá lendo na NAA. Nova Almeida atualizada. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos. E depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro e o profeta agora tinha que nadar. Então nós vimos 4 vezes 500 metros, deu 2 quilômetros. Olha a distância, né? Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. E o que isso significa? Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos os seus milagres. Então, começou-se raso e foi aumentando, 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 aumentando. E já não dava mais para atravessar andando. Teve que ser a nado. Então, tá provando o que Deus vai fazendo. Vem de Deus. Começa aparentemente do nada e Deus vai fazendo. E vai trazendo vida, 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 vida. Em forma de comparação, o Espírito Santo também chega na vida de pessoas que não tem nada aparentemente e ele traz vida e a transformação. E quem olha fala, não pode ser mais essa pessoa. Não pode ser mais essa pessoa. Não, como é que pode ele ser aquela pessoa do passado? O Espírito Santo faz isso? Faz. E aí ele usa aqui. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Aí ele usa João 7, 37 a 39, que fala do Espírito Santo. Mas eu volto a dizer, ele está fazendo isso de forma comparativa. Até porque, se nós somos futuristas e acreditamos que os acontecimentos de Ezequiel 47 é para o milênio, então nós não teríamos como fazer uma ligação com a ação do Espírito Santo para os nossos dias. Se realmente o texto significasse a ação do Espírito Santo. Porém, ele faz uma comparação. E o Espírito Santo trabalha nos dias de hoje trazendo vida. Isso é verdade? Por isso que ele diz, né? Ele dá o seguinte tema para a lição: imersos no Espírito nos últimos dias. O comentarista usa uma aplicação com base na comparação. Eu fico batendo nessa tecla porque você pode achar alguém que vai dizer, não, mas Ezequiel 47 não trata de ação do Espírito Santo, é para o milênio. Não é isso, disso que está tratando. Poderia falar, mas aí você que já estudou a lição, não, irmão, mas olha só. Mas aqui é com base em comparação. Não está dizendo que significa isso, mas está dizendo que comparativamente
uma comparação, o Espírito Santo também traz vida. Então é por isso que é bom você estudar a lição, tá? Então o comentarista usa uma aplicação com base na comparação e relaciona a profundidade que o profeta Ezequiel experimentou com o que pode ser experimentado através de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ele foi caminhando e foi, né? Foi, até que as águas não davam mais para ele caminhar. Então, as águas passariam por cima dele, né? Era uma imersão nesse caso, tá? Então, de forma comparativa, quem está imerso no Espírito Santo também é dominado pelo Espírito Santo, está no domínio do Espírito Santo e ele pode fazer grandes coisas através da vida daquela pessoa. João 7, 37 a 39 diz: e no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Quando esse texto, né, João está descrevendo, ele está descrevendo o momento onde Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado, voltado para o céu, e o Espírito Santo tinha descido. Então, por isso ele diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, mas ele diz que quem vem a ele. E quando ele voltasse para o céu, é claro, o Espírito Santo no dia de Pentecostes foi derramado. 2. O Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada. Olha, toda vez está sendo frisado isso. Comparada. Para ninguém dizer, foi falado que o texto significa a imersão do Espírito. Não. Comparação. O texto não significa isso. É para o milênio, tem a ver com vida de árvores, vida no Mar Morto. Porém, assim como essa água traz vida, assim também Deus, através do Espírito Santo, traz vida. Então, por isso ele fala, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Agora, cuidado para não entrar nessa questão de símbolo em tudo. E aí, toda vez que você vê água, você dizer, é símbolo do Espírito Santo, aqui é uma ação. Não. Nem todas as vezes que na Bíblia aparece água tem a ver com o Espírito Santo, nem todas as vezes que na Bíblia aparece fogo tem a ver com o Espírito Santo. Tudo precisa ser analisado através do contexto que aquele texto está. Se o contexto do texto apontar que é uma ação do Espírito, você pode dizer. Se o contexto não apontar, você não pode dizer, senão você vai fazer uma interpretação errada. Então, a água é símbolo, mas nem toda água na Bíblia é símbolo do Espírito. O fogo é símbolo, mas nem todo fogo na Bíblia é símbolo do Espírito, tá bom? Os símbolos do Espírito Santo são reflexo das suas múltiplas operações. Quer dizer, o fogo purificando, a água limpando e por aí vai. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, 37 a 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isto que o Espírito realiza na vida do crente. Tá vendo a base de comparação? Faz uma comparação que a água refresca, refrigera, dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Só que o Espírito Santo é água? Não. É apenas uma comparação, tá bom? Isaías 44, 3. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus é a fonte da água viva. João 4, 14. 3. Imersos nas águas e no Espírito. Versículo 3 a 5. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Mateus 28, 19. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Como é que você pode ser cheio de uma pessoa? Vamos lá? Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo. E aí ele usa Atos 4:8 e Efésios 5:18. E eu vou aproveitar e eu quero ler Efésios 5:18 porque nós vamos fazer um comentário já sobre isso. E eu preciso colocar Efésios 5:18 aqui na tela para você, só para você poder saber o que está tratando Efésios 5:18. Tá bom? Vamos lá?
E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem está falando aqui é Paulo. Em Atos, quem está falando é Lucas, tá? Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras, que ele foi, as águas foram tomando, ele já não conseguia mais andar, tá? Que brotam do templo de Deus, Ezequiel 47, versículos 3 a 5. Agora vamos comentar isso aqui. Já que o comentarista citou Atos 2,4, junto com Efésios 5,18, falando de uma vida nos domínios do Espírito Santo, devemos apenas compreender que quando Lucas que escreveu Atos, escreveu o Evangelho de Lucas, quando Lucas fala de ser cheio do Espírito Santo, como descreve Atos 2,4, ele está falando do batismo com o Espírito Santo. Então, para Lucas, ser cheio do Espírito Santo, seja no livro de Atos ou no Evangelho dele, é ser batizado com o Espírito Santo com evidência de língua estranha. Porém, Paulo, quando fala de ser cheio do Espírito Santo em Efésios 5,18, ele está falando de transformação de caráter. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 21. Deixa eu só confirmar aqui, já que eu estou tão pertinho aqui, se é o versículo 21 mesmo. Gálatas capítulo 5, desculpa, versículo 22, é isso mesmo, ó. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tá? Então, só para confirmar. Então, quando Paulo fala, ele está falando de transformação de caráter. Ele está falando de fruto do Espírito. Ele está falando de santificação. Então, para Paulo, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida santificada. Para Lucas, ser cheio do Espírito Santo era ser batizado com o Espírito Santo para receber esse revestimento para poder cumprir a missão evangelística. Já Paulo não. Paulo tem a ver com uma mudança de vida, transformação de vida. Já que ele citou os dois textos, eu precisei colocar aqui a diferença da expressão para um escritor e para outro escritor. Agora, juntando as duas coisas, ó, é bom isso ser dito, porque existem pessoas que são cheias do Espírito Santo, em relação ao que Lucas diz, pois são batizadas com o Espírito Santo, porém tem pouquíssima transformação de vida. Você vai conhecer gente que é batizada com o Espírito Santo, fala em língua estranha e toma umas atitudes muito estranhas. Enquanto outras são cheias do Espírito Santo, como Paulo fala, tendo transformação de vida e não são batizadas com o Espírito Santo. Então, qual é o que se espera? O que se espera é que busquemos o batismo com o Espírito Santo e a transformação de vida, pois assim teremos uma vida nos domínios do Espírito Santo. Pastor, mas eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não estou nos domínios do Espírito Santo. Não, eu não estou dizendo dessa forma, mas eu estou dizendo que você pode buscar. Agora, Deus, o Espírito Santo, já mora dentro de você quando você aceitou Jesus. Ser batizado com o Espírito Santo é um revestimento para cumprir a obra que o Senhor nos mandou, a parte missiológica, a missão da igreja. Agora, todo cristão tem o Espírito Santo. E por ter o Espírito Santo, pode haver transformação na vida dele, independente dele falar em línguas. Mas devemos buscar, como pentecostais, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que é a mesma coisa. O artigo tanto pode ser traduzido como com ou no Espírito Santo, tá? Sinopse. Pastor, o artigo que eu não entendi essa parte. O artigo no original, quando fala que é traduzido batismo, ser batizado com o Espírito Santo, você vai ver alguns falar batizados com o Espírito Santo e outros vão falar batizados no Espírito Santo. E alguém pergunta, qual a diferença de ser batizado no ou com? Nenhuma, é a mesma coisa. Porque o artigo no original, na língua original, pode ser traduzido tanto como com ou no Espírito Santo, tá bom? Sinopse do tópico 2, a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Então, o comentarista faz essa comparação justamente porque a água tem símbolo do Espírito Santo. Bom, que tal uma arte digital? Vamos entender isso aí? Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais.
Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então, se você quer uma arte digital, entre em contato hoje mesmo, tá? Bom, agora nós vamos para nosso último tópico e eu digo a você, não saia daí. No final nós vamos fazer a conclusão, talvez você fale, pastor, é tantas informações, mas a gente vai fazer um fechamento, você vai compreender e você que é professor vai poder dar a sua aula com tranquilidade, sem ficar apavorado, né? Já passamos aí por uma aula difícil, Gog e Magog, muita gente estava preocupada com essa lição. Eu recebi muitos comentários em relação à lição 11, Gog e Magog, né? Desculpe, lição 11, né? A lição 9, desculpe, Gog e Magog, um dia de juízo, tá? É porque eu fico pensando na lição anterior. A lição anterior foi a visão do templo e o milênio, né? Mas a lição de número 9, que nós já passamos, Gog e Magog, muita gente, né, agradeceu porque compreendeu. Então talvez nessa lição também você fique assim pensativo, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tá bom? Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Aí a parte geológica é... Vamos lá. 1. Abundância de árvores. Antes que você pergunte, porque não foi colocado, geologia é a ciência que estuda a Terra. Por isso que foi colocado aqui sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então tá falando daquilo que estuda a Terra, observar essa mudança que vai haver, tá? Abundância de árvores é o versículo de número 7 de Ezequiel, capítulo de número 47. Deixa eu colocar aqui, porque é um versículo só, eu posso colocar nesse caso. E tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então havia árvores dos dois lados, tá? Vamos lá. Arabá, em hebraico, aravá, literalmente árido. Então a palavra diz árido. Mas aparece também no Antigo Testamento como planície, Deuteronômio 1, ou deserto, Isaías 35:1. É o nome de um vale, Josué 18:18, que se estende desde a Galileia ao norte de Israel e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, Deuteronômio 1:1, diante de Suf, a palavra Suf. Então, esse Arabá é uma região, tá? Só para você poder compreender. Nessa região se localiza quem? O Mar Morto. Josué 3,16, Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Deuteronômio 29 e 23. Eu nem coloquei essa referência aqui, mas vamos dar uma olhada em Deuteronômio 29 e 23, só para podermos ver aqui o que diz. Vamos lá? E de toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, e nela crescerá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adamá e de Zebuim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então realmente existe essa referência. Então essa região do Arabá é onde se localiza o Mar Morto, e é justamente aonde também a região aonde estava ali a cidade de Sodoma e de Gomorra. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores. Como assim? Se é um lugar praticamente desértico, tá aqui, ó, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Mas é mostrado que esse quadro profético é do milênio. Então, nós já estudamos no primeiro tópico que é escatológico, é para o milênio. Então, essas árvores crescendo não é para os nossos dias, é para o milênio. No governo perfeito de Cristo. Cristo vai governar de forma perfeita no milênio. Não vai acatar de forma nenhuma desobediência. Nada. Nada disso será tolerado. Mas como pode? Ação de Deus. Essa parte de dar vida. Podemos ver aqui um quadro de restauração.
Eu gosto de ver Ezequiel como um quadro de restauração. 47. Sabe por quê? Porque nós já vimos Ezequiel 37 falando da restauração nacional e espiritual de Israel. Isso acontece, a parte espiritual de Israel, lá no final da grande tribulação. E aí continua com a implantação do milênio, ainda continua a restauração, um governo de Cristo. Ou seja, o governo estava ali tudo uma bagunça na grande tribulação. E aí Cristo implementa o seu governo. Então Deus vai restaurando gradativamente as coisas. Então eu gosto de ver Ezequiel 47 como uma continuação da restauração. O rio que traz vida está restaurando o quê? Vou mostrar para você. Podemos ver aqui um quadro de restauração, pois o pecado trouxe uma decadência, até mesmo para a natureza. Mas no milênio, sobre o governo perfeito de Cristo, haverá abundância de árvores em uma região que outrora não nascia nada. Por isso eu gosto de ver mais Ezequiel como uma restauração. Ezequiel 47. Uma restauração. Deus restaurando até mesmo a parte da natureza. Esse é o nosso Deus. É a ação de Deus trazendo vida por meio do rio que Ezequiel viu. É algo muito similar ao Jardim do Éden. Os planos de Deus nunca poderão ser frustrados, pois além de restaurar o ser humano, também fará com sua criação. Ele vai restaurar a própria criação. Aonde não havia vida, passará a haver vida. E a gente já vai falar disso. Mais ainda, além das árvores. O Mar Morto. Versículo de número 8, Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 8. Também quero colocar aqui na tela para você, para a gente continuar aqui. Versículo de número 8 diz o seguinte. Então me diz, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. Sendo levadas ao mar, sararão as águas. A água que saía do templo cai dentro do mar. E vai ser sarado. É por isso que ele diz que nessa parte não é ainda a eternidade, porque como acreditamos que o mar não existe mais, então não pode ser dentro do milênio. A parte é fora do milênio, tá? A parte é fora do milênio, só que essa parte aqui de Ezequiel ainda é dentro do milênio. Só que Apocalipse 22 já é fora do milênio, é na eternidade. Essas águas sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Gênesis 14, 3. Mar Salgado, Josué 3,16. Mar das Campinas, ou Mar da Arabá, da região, né? Deuteronômio 3,17. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar. Você vai encontrar em outros lugares dizendo que é mais ou menos a medida do nível do mar. Não entra nesse quesito, que isso não vai fazer tanta diferença. E é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Esse Mar Morto. Visto que o lago não possui escoamento natural, não tem para onde sair, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos fluindo através dos solos salitrosos. Você, se quiser, no vocabulário dessa lição 12, tem aqui salitrosos, que contém muito salitre, nitrato de potássio, tá? Não há vida nessas... Não, continuando. Solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Sulfurosas, disse de ácido que contém menos oxigênio do que sulfúrico, ácido usado na fabricação de fertilizantes e detergentes, tá? Tá tudo no vocabulário dessa lição 12. Não há vida nessa água, que contém mais de 30% de sais minerais. Tem quem diga 25%. Também não se tem um acordo aqui, tá? Ao passo que a média dos oceanos é 3%. Então o oceano tem 3% de sal. Quando a gente ia na praia, né? Quando eu era criança, eu morei aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Urca, né? E eu morava perto da praia, então eu ia pra praia praticamente todos os dias quando eu era criança, né? Hoje eu não moro mais perto da praia, mas eu morava perto da praia, pra praia quase todos os dias, né? E, de repente, quando tava lá, nadando pra lá, pra cá, sabe como é criança, daqui a pouco bebia um pouco d'água, né? Entrar um pouco d'água, e a água é salgada. Só que já senti água salgada. Agora imagine, o Mar Morto é 10 vezes mais salgado do que o oceano. Tá?
Então, não há vida nessas águas que contém mais de 30% de sais minerais. Na verdade, aqui tá falando dos sais, não tá falando do sal em si. Mas, querendo ou não, da salinidade também, tá? Então, contém mais de 30%. O mar normal contém 3% de minerais. O mar morto, 30%. E há muito sal, tá? Ele é muito salgado. É uma fonte de riquezas minerais, o mar morto. Aqui aponta que as águas do rio de Ezequiel viu... As águas que o rio que Ezequiel viu alcançam o mar morto e acontece uma restauração como vemos no ponto a seguir. Então, ele aqui fala apenas do mar morto para mostrar como é a condição do mar morto e agora ele vai explicar o que acontece quando as águas que Ezequiel vê entram em contato com o mar morto. Vamos lá. Vida no mar morto, versículo 9 e versículo 10. Vamos lá? Ler aqui também, mais uma vez, só para a gente conferir. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Vamos lá? A chegada das águas vivificadoras do templo revive o mar morto. E o resultado é uma grande multiplicidade de peixes, como no mar Mediterrâneo, que é o mar grande que ele fala, né? Isso faz lembrar da criação no princípio, Gênesis 1, 20 e 21, né? Produzam muitos peixes. Os pescadores de En-Gedi e até Englaim, versículo 10, lançarão suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. Isso no milênio. En-Gedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto. Josué 15:62, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. 1 Samuel 23, 29, 24, 1. Em Englaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia. Mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Onde fica, não sabemos, mas que vai acontecer, vai. O templo do milênio aponta para a presença permanente de Deus com o seu povo. O rio vem de debaixo do templo e o que se pode esperar é vida em todos os sentidos. Haverá vida no Mar Morto. O pecado trouxe a morte, mas em Cristo recebemos vida. Aqueles que perseverarem até o fim testemunharão Deus restaurando tudo. Você está vendo que coisa linda? Que coisa maravilhosa? O contato da água que Ezequiel vê vai trazer vida onde há morte. E assim é Deus. E aí, de forma comparativa, o Espírito Santo, aonde ele chega e convence, ele traz vida aonde há morte. É verdade? É verdade. De forma comparativa. Não dizendo que Ezequiel 47 está falando sobre a regeneração, como João 3. Mas, de forma comparativa, o Espírito Santo traz vida. Muda o cenário na vida da pessoa. 4. Sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. O versículo 11 fala que esses charcos não serão restaurados. Tá aqui, ó. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Serão deixados para sal. O que isso vem a significar? Então vamos ver? Existem pessoas que interpretam isso aqui de uma forma tão ruim que dizem que esses charcos aqui são os pecadores que não foram escolhidos para a salvação. Só que nós não cremos nisso, tá? Mas tem muito debate sobre esse texto aqui, versículo 11. Há muitas controvérsias, ou seja, discordância de interpretação. Lembre-se sempre de uma coisa. Quando um texto tem muitas controvérsias, não fique debatendo com aquele texto. Não vai chegar a lugar nenhum. Há muitos anos se debate e não se chegou a lugar nenhum. Então não adianta tentar ficar debatendo, tá? Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. Talvez. Falando de morte. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida
nascimento e envelhecimento. Então, olha o que é dito. A descrição do milênio, Isaías faz uma descrição do milênio. Indica haver pecado e morte em escala muito reduzida, porque Cristo não vai tolerar. Mas lembra que eu falei em uma aula aqui que haverá pessoas que entrarão no milênio com corpo físico? A prova está aqui. Olha o que Isaías diz. Aí alguém vai dizer, não, mas isso é figurado, isso é simbólico. Nós não acreditamos dessa forma. A nossa visão é que é literal. Tá? Vamos lá? Isaías 65, 20 a 23. Diz, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho, ou seja, criança que vai morrer ainda como criança, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. A vida vai ser prolongada no tempo do milênio. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isso aqui está falando do tempo do milênio. É por isso que nós precisamos compreender que haverá pessoas no corpo glorificado, a igreja, mas haverá pessoas com corpo físico também. Mas para isso teremos que estudar escatologia e não é a matéria, não é o assunto dessa lição, pelo menos nesse ângulo. Não edificarão para que outros habitem. Ou seja, não perderão a terra mais. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Uma árvore dura muitos anos. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde à toa, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes como eles. Mas há quem afirme, continuando a explicação desse texto do versículo 11, que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais. Até para o tempero como sal, para os sacrifícios, Ezequiel 43, 24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Então, tudo que foi dito sobre pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser, pode não ser, não tem uma coerência, não tem uma coesão, eles não chegam a um acordo. Então é um texto de difícil interpretação. É como eu disse numa das aulas aqui. Nós sabemos de muitas coisas, mas não temos os detalhes minuciosos. Só vamos ver quando estivermos lá. Sinopse do tópico 3. A abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Ou seja, vai haver vida, Deus vai trazer vida, vai ser um reino ali no qual vai ser mostrado o poder da ação de Deus, restaurando também essa parte. Conclusão. A água terapêutica do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. Tá? Claro, forma comparativa. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro. Então, no Éden tinha um rio, no mundo vindouro tem outro rio, e o rio da visão de Ezequiel fica entre eles. Éden, um rio. Vamos lá? Mundo vindouro, eternidade, outro rio. Mas aqui no meio está a visão do rio de Ezequiel. Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Tá? Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra, a efusão do Espírito sem medida. Encerramos a lição entendendo que uma das imagens mais bonitas no livro de Ezequiel é a das águas do templo sendo levadas ao Mar Morto, sarando as suas águas. É uma belíssima imagem do que o Espírito faz na vida do ser humano hoje. Deixa eu fazer um resumo aqui. No primeiro ponto, nós falamos sobre a parte escatológica da visão de Ezequiel 47. Então, nós entendemos que é algo para o futuro e é algo que vai acontecer literalmente. Então, você como um professor, você como aluno, encerrou isso. E o que está lá é apenas para explicar isso que eu falei. No segundo tópico, falamos sobre a parte pneumatológica, né? O aspecto pneumatológico.
fazendo uma comparação do rio que Ezequiel vê com a ação do Espírito Santo. Não dizendo que significa a ação do Espírito Santo, mas de forma comparativa, faz uma aplicação de forma comparativa com a ação do Espírito Santo. Assim como o rio traz vida, assim o Espírito Santo traz vida, e por isso precisamos buscá-lo a cada dia, né? A cada dia ser cheio do Espírito Santo, no sentido de batismo com o Espírito Santo e no sentido de ter uma vida transformada, santificação, que inclusive é a temática que eu já falei do primeiro trimestre de 2023 das lições jovens, separados para Deus, ou seja, vai tratar de santificação. E o último tópico trata da parte geológica, que vai mostrar que através da entrada da água começa a haver árvores em lugares que não havia, tá? Era desértico, não havia, e vai passar a haver isso lá no milênio, e também haverá vida no Mar Morto, tá? Então nós temos aí os 3 tópicos. Eu fiz um resumo que, sendo assim, você não vai ter o que se explica durante eles, é só para dar entendimento a cada um desses pontos. Mas eu fiz um resumo dos 3 pontos aqui para você, então você não precisa ficar preocupado, desesperado, porque vai dar tudo certo. Principalmente essa parte aí do aspecto pneumatológico a nível de comparação. É importante que você tenha sempre isso na hora de ver Ezequiel 47. Vamos espiar o que vamos estudar na próxima lição? É a última lição. É a lição que eu gravo agradecendo. É uma lição que eu vou precisar fazer alguns agradecimentos. E é uma lição que eu termino com aquele sentimento de dever cumprido. Mais um trimestre. Então, o Senhor está ali. 25 de dezembro de 2022 é a lição 13. Acredito, infelizmente, que algumas pessoas não vão assistir, não vão ir para a igreja, né? Às vezes porque é domingo, de Natal, né? E pode acontecer, mas espero que vão, né? Espero. Mas se alguém não for, ele vai poder assistir aqui também. Como também o dia 1º de janeiro vai ser a primeira lição do primeiro trimestre de 2023. Algumas pessoas eu acredito também que por ser, né, caiu certinho no domingo também, mas eu estarei aqui com a lição gravada para a glória de Deus. E não se esqueça do assunto dos próximos trimestres. Primeiro trimestre de 2023, adultos, aviva a tua obra. E primeiro trimestre de 2023, jovens, separados para Deus. Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Não deixe de divulgar o canal não, porque tem muita gente dizendo: pastor, tem sido uma bênção participar aqui também desse canal. Não é só esse canal, tem outros bons canais aqui, Escola Bíblica Dominical, conteúdo bíblico também. Mas tem dito isso, então permita que outras pessoas também conheçam o canal. Divulgue para a sua família, grupo de WhatsApp da sua família, divulgue na rede social, divulgue na sua igreja, fale do canal. Graças a Deus, através disso, a cada dia o canal está crescendo e mais pessoas estão sendo alcançadas. Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer você que ficou até o final. Não deixe de deixar o seu comentário, o que você achou dessa aula, se ficou até o final, de que lugar você está assistindo no nosso Brasil, e que Deus possa continuar nos abençoando. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Senhor, por mais essa missão cumprida. Te peço que abençoe a vida de cada aluno, abençoe a vida de cada professor que vai ministrar esta aula. Usa eles com autoridade, com sabedoria, dá sabedoria a cada um deles, para que eles possam ministrar uma aula, Senhor querido,
e possa haver compreensão na sala de aula. Que eles não vão, Senhor, para suas classes darem aula, Senhor, com dúvidas, mas que o Senhor, através desta aula, possa ter aberto o entendimento de cada um. Ainda que seja preciso assistir a aula mais do que uma vez. Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que assistem a aula várias vezes, não porque tem dificuldade em si de entender, mas porque está ali se alimentando mais e mais. Eu te peço, Senhor, ajuda cada professor, ajuda cada aluno, ajuda cada um que, Pai querido, assiste este canal, em nome de Jesus, que o teu Espírito traga vida e vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, tô deixando para você aqui algumas indicações de vídeos. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD comentado online, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém.